Fala pessoal, eu sou o Ramon do canal Primeiras Frases. Eu reuni todos os shorts que eu postei nesse mês de março e preparei um compilado para vocês com histórias marcantes e grandes clássicos da literatura. Para deixar tudo mais organizado, eu agrupei os livros por temas semelhantes, que assim fica mais fácil de conectar as histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações para o YouTube mostrar mais conteúdos como esse para vocês. Começando pelos clássicos da crítica social e política, vocês vão ver A Revolução dos Bichos, que é uma fábula política de George Orwell sobre poder e corrupção, e Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, que é um romance brasileiro forte que aborda desigualdade, ancestralidade e resistência no sertão baiano. Já entre as histórias sobre transformação e a dualidade humana, eu falei sobre A Metamorfose, de Franz Kafka, que mostra o isolamento e a transformação inesperada de Gregor Samsa em uma praga gigante. E O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson, que explora o conflito entre o bem e o mal dentro de uma mesma pessoa. E para fechar, temos dois romances clássicos e emocionantes. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, que traz uma história envolvente sobre orgulho, amor e mudança de percepção. E Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, que é um romance tocante sobre a infância, sonhos e desafios da vida. Deem uma olhada também nos comentários, que o pessoal tem deixado suas opiniões sobre os livros, trazendo mais informações sobre eles. Agora, fiquem com os compilados dos shorts do mês de março. Se você gosta de histórias inteligentes e cheias de significado, essa é uma história que vai te fazer pensar no mundo real. A primeira frase de hoje é do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Bora lá? O Sr. Jones, dono da granja do solar, fechou o galinheiro para a noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Esse livro foi lançado em 1945 e é uma fábula política que usa animais para contar a história de uma revolta numa fazenda, onde os animais tomam o poder dos humanos buscando por igualdade. Mas as coisas começam a dar errado quando alguns animais assumem mais controle, mostrando que nem todos são tão iguais assim. Esse livro é uma delícia de ler, a gente fica realmente envolvido com a história a partir da perspectiva dos animais, e ele traz temas importantes através da fábula, como poder e corrupção, igualdade, desigualdade, manipulação e propaganda. Esses temas fazem uma crítica à política, à sociedade e à natureza humana, mantendo o livro relevante até hoje. Já aconteceu algo na sua vida que mudou tudo de repente? A primeira frase de hoje é do livro Torto Arado, do escritor Itamar Vieira Júnior. Bora lá? Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Gostou dessa frase? Esse livro foi lançado em 2019 e é um romance premiado que se tornou um dos livros mais importantes da literatura brasileira contemporânea. A história começa com um acidente envolvendo Bibiana e Belonísia, duas irmãs inseparáveis que guardam um segredo profundo. Esse acontecimento muda suas vidas e dá início a uma trama que mostra a dura realidade dos trabalhadores rurais, marcada por desigualdade e exploração. O livro se passa no sertão da Bahia e destaca a conexão das personagens com a terra. Ele trata de temas como luta por direitos, opressão, espiritualidade e a força das tradições, trazendo a influência da cultura afro-brasileira e das religiões de matriz africana, criando uma atmosfera rica e única. A primeira frase de hoje é do livro A Metamorfose, do escritor Franz Kafka. Bora lá? Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos inquietos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Gostou dessa frase? Esse livro foi publicado em 1915 e traz uma situação bizarra e perturbadora.
Gregor Samsa é um jovem trabalhador e sustentador da família. Um dia, do nada, acorda transformado em um inseto gigante. E aqui Kafka não deixa claro especificamente qual tipo de inseto é. A gente sabe pela tradução alemã que se trata de uma praga. Porém, Kafka deixa de propósito para despertar no leitor essa sensação de estranheza e de desconforto. Mas o drama não para por aí, porque a família de Gregor, chocada, horrorizada com a situação, tenta se adaptar, mas aos poucos vai se afastando de Gregor num misto de repulsa e de medo. Por trás dessa transformação bizarra, Kafka explora temas como a alienação, a dependência familiar e o sentimento de exclusão, usando o absurdo para refletir sobre as pressões sociais e a desumanização que tantas vezes sentimos. E você, como acha que reagiria no lugar de Gregor Samsa? Já pensou tomar uma poção que separa seu lado bom do mal e arriscar nunca mais ser a mesma pessoa? A primeira frase de hoje é do livro O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson, e ela já nos apresenta uma personagem que é fundamental nessa história. Bora lá? Mr. Utterson, o advogado, era um homem de semblante severo e nunca se sentia à vontade. Esse livro foi lançado em 1886 e ele conta a história do médico Dr. Henry Jekyll, que cria uma poção para separar o seu lado bom do seu lado mal. E aí, quando ele toma a poção, ele se transforma no violento e cruel Sr. Hyde, que inclusive, no início da história, pisoteia uma garotinha no meio da rua. Essa transformação permite a Jekyll viver uma vida dupla, como um homem respeitável durante o dia e um criminoso à noite. Porém, com o passar do tempo, Hyde começa a dominar Jekyll, criando um conflito entre o bem e o mal dentro da mesma pessoa. A trama explora a dualidade da natureza humana, os limites da moralidade e as consequências de tentar dividir a personalidade, apresentando um estudo sobre conflitos internos e o impacto das nossas escolhas. A primeira frase de hoje é do livro Orgulho e Preconceito, da escritora Jane Austen. Bora lá? É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro em posse de uma boa fortuna deve estar necessitado de uma esposa. Gostou dessa frase? Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1813 e ele cria uma atmosfera leve, espirituosa e até irônica para criticar as convenções sociais do século XIX, especialmente em relação ao casamento e a posição das mulheres. Ficou curioso para conhecer essa história? Se você tivesse um pé de laranja-lima para conversar, o que ele poderia te ensinar sobre a vida? A primeira frase de hoje é do livro Meu Pé de Laranja-Lima, do escritor José Mauro de Vasconcelos. Bora lá? A gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada pela rua. Esse livro foi lançado em 1968 e conta a história de Zezé, um menino sonhador de 6 anos que vive em um ambiente familiar e social difícil, com uma realidade marcada por pobreza e conflitos. Zezé encontra consolo em um pé de laranja-lima que tem no quintal da sua casa, que se torna seu amigo imaginário, com quem ele conversa e compartilha seus sentimentos. A obra é conhecida por tocar profundamente os leitores, especialmente pela forma que retrata a relação de Zezé com a família e a convivência com o autoritarismo do pai.